O apóstolo de coração sem dolo, Bartolomeu. Em meio à vastidão da história, existem vidas que ressoam com a força de um trovão e o brilho de um relâmpago, ecoando por milênios. A história de Natanael, também conhecido como Bartolomeu, é uma dessas. Não é apenas a crônica de um homem, mas o épico de uma fé inabalável, um testemunho de integridade e a jornada de um apóstolo que, diante da morte mais brutal, recusou-se a trair seu Salvador. De um cético inicial sob uma figueira a um mártir esfolado vivo, a vida de Bartolomeu é um convite a mergulhar no poder transformador da divindade. A cena é tão simples quanto profunda. Natanael estava sob uma figueira, imerso em seus pensamentos, talvez meditando sobre as promessas de Deus para seu povo, Israel. Sua vida era a de um judeu zeloso, de Caná da Galileia, um nome que significava dom de Deus, ou Deus deu, ecoando sua profunda religiosidade. Mas a história não o conhece apenas por esse nome. Ele é mais amplamente reconhecido como Bartolomeu, que significa filho de Ptolomeu. Foi Filipe, um de seus amigos, que o encontrou com a notícia mais extraordinária. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. A resposta de Natanael, no entanto, foi um misto de ceticismo e desprezo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A Galileia era desprezada pelos judeus de Jerusalém, e Nazaré, uma pequena e insignificante cidade da Galileia, era o último lugar de onde se esperaria o Messias. Filipe não discutiu. Em vez disso, ele o convidou. Vem e vê. A humildade de Filipe, que não impôs sua crença, mas convidou a experiência, foi a ponte que levou Natanael à presença de Jesus. E foi neste encontro com Jesus que a vida de Bartolomeu mudou para sempre. Quando Jesus o viu se aproximando, fez uma das afirmações mais surpreendentes e perspicazes sobre qualquer um de seus discípulos. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A palavra dolo aqui se refere a engano, falsidade ou malícia. A declaração de Jesus não era apenas um elogio, mas um reconhecimento de um coração puro, uma alma transparente, uma integridade que poucos possuíam. Natanael ficou chocado. "De onde o Senhor me conhece?" perguntou. A resposta de Jesus foi o ponto de virada. "Antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi." A revelação de que Jesus o conhecia em sua privacidade, em seu momento mais íntimo de meditação, sem que ninguém mais estivesse presente, foi a prova incontestável da divindade de Jesus. A dúvida de Natanael se dissolveu instantaneamente em adoração, e ele fez uma das mais belas e diretas confissões de fé. "Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel." Com essa declaração de fé, Natanael se tornou parte do círculo íntimo de Jesus. Ele foi nomeado um dos 12 apóstolos, e seu nome aparece na lista ao lado de Filipe, Judas Tadeu e Mateus. A partir de então, sua vida foi uma jornada de aprendizado contínuo. Ele testemunhou milagres extraordinários, ouviu parábolas que revelavam os mistérios do reino dos céus e participou da íntima comunhão com os outros apóstolos. A convivência no grupo apostólico deve ter sido um desafio e uma bênção. Natanael, um homem de coração transparente, provavelmente se destacava por sua sinceridade e honestidade. Ele viveu e aprendeu com Jesus, observando cada gesto, absorvendo cada ensinamento. Ele esteve presente quando Jesus acalmou a tempestade, curou o cego de nascença, ressuscitou Lázaro e alimentou a multidão. Cada uma dessas experiências moldou-o, fortalecendo sua fé e preparando-o para a missão que viria. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos se reuniram em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo.
O Pentecostes, com suas línguas de fogo e o som de um vento impetuoso, foi o momento divisor de águas. O Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando-os a proclamar o Evangelho com ousadia e poder. Bartolomeu, outrora um homem de Caná, agora estava investido de uma autoridade celestial. A partir de então, a missão de Bartolomeu se tornou global. Sua jornada o levou por terras distantes e desconhecidas. Ele não se limitou à sua terra natal, mas cruzou fronteiras culturais e geográficas para levar a mensagem de Cristo. A tradição conta que sua jornada missionária o levou à Índia, onde pregou e deixou uma cópia do Evangelho de Mateus. Acredita-se que sua jornada continuou por outras regiões, como a Arábia, a Etiópia e a Licaônia. Ele teria alcançado a Armênia, onde se tornou o patrono da Igreja Apostólica Armênia, um testemunho vivo de seu impacto duradouro. A pregação de Bartolomeu não era apenas de palavras. Ela era acompanhada de milagres poderosos, curas, expulsão de demônios e sinais miraculosos atestavam a autoridade de sua mensagem. Seu ministério na Índia é especialmente notável. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, quando o filósofo Pantenos de Alexandria viajou para a Índia, encontrou ali uma cópia do Evangelho de Mateus, escrita em hebraico, que havia sido deixada por Bartolomeu. Este feito é um dos mais significativos de sua vida, pois evidencia sua preocupação com a disseminação da palavra de Deus de forma acessível àqueles que a ouviam. Na Armênia, seu ministério foi igualmente impactante. A tradição local narra que Bartolomeu converteu o rei Polímios, a rainha e a família real, o que desencadeou uma onda de conversões em massa. Em resposta ao avanço do Evangelho, o ódio dos sacerdotes pagãos, cujos ídolos e cultos estavam sendo abandonados, cresceu exponencialmente. Os sacerdotes pagãos, liderados pelo rei Astiages, que havia sucedido seu irmão Polímios, estavam furiosos com o declínio de sua influência. Eles prenderam Bartolomeu e exigiram que ele renunciasse a Cristo e adorasse os ídolos. A recusa de Bartolomeu foi firme. O martírio de Bartolomeu é um dos mais brutais e chocantes da história dos apóstolos. A tradição conta que ele foi esfolado vivo, a pele de seu corpo foi removida, um tormento indescritível, infligido para que ele renegasse sua fé. Mas a dor física não quebrou sua convicção. Em meio a esse sofrimento horrendo, ele permaneceu fiel, testemunhando o poder de seu Senhor até o fim. Finalmente, após a tortura da esfoladura, ele foi decapitado. Seu sangue se misturou ao chão, selando seu testemunho com o sacrifício supremo. A história de Bartolomeu não termina com seu martírio. Seu legado histórico e espiritual é imenso. Suas relíquias, embora dispersas e disputadas, são veneradas em várias partes do mundo. Com sua cabeça supostamente preservada na Basílica de São Bartolomeu, na ilha Tiberina, em Roma, a Igreja Apostólica Armênia o considera juntamente com Judas Tadeu, seu fundador e patrono. A mensagem de um homem que enfrentou a morte mais cruel sem hesitar ressoa como um grito de coragem e um hino de lealdade. Bartolomeu nos ensina que a fé não é um escudo contra a dor, mas uma força que nos capacita a suportá-la com dignidade. Seu testemunho de coração sem dolo nos desafia a viver com integridade e sinceridade, a não ceder ao engano e à falsidade, mesmo quando o mundo nos pressiona a fazê-lo. Ele nos lembra que a verdade, como Jesus, nos conhece em nossos momentos mais íntimos e nos vê em nossa totalidade. Relíquias veneradas. As relíquias de São Bartolomeu têm uma história fascinante. Após seu martírio, elas foram levadas de Albanópolis para a ilha de Lipari, na Itália. De lá, foram transportadas para Benevento e, finalmente, para Roma, onde repousam na Basílica de São Bartolomeu, no rio Tibre. Iconografia marcante.
Na arte cristã, São Bartolomeu é frequentemente retratado com uma faca ou uma adaga, simbolizando a forma de seu martírio. Em algumas representações, ele aparece com sua própria pele sobre o braço, um detalhe macabro que enfatiza a brutalidade de sua morte e a força de sua fé. Obras milagrosas. A tradição relata que o templo do deus Astarto, um ídolo pagão, caiu em pedaços e o demônio que o possuía foi expulso quando Bartolomeu entrou no local. Ele também é acreditado por curar a filha do rei Astiages, uma princesa possuída por demônios, um milagre que, ironicamente, não impediu sua execução. A vida de Natanael Bartolomeu é uma tapeçaria de fé, integridade e sacrifício. Do cético, sob a figueira, ao apóstolo esfolado, sua jornada nos inspira a buscar a verdade com um coração sem dolo e a permanecer fiéis, mesmo quando o mundo exige o nosso tudo. O chamado de Jesus, que o conheceu em sua essência, nos convida a uma transformação que transcende a lógica e o medo, e nos capacita a testemunhar com a vida e, se necessário, com a morte. A história desse apóstolo de coração transparente nos mostra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, apesar dele. Que essa jornada nos inspire a olhar para as nossas próprias vidas e perguntar: que tipo de coração Jesus encontraria em nós? E a viver, assim como ele, com uma fé inabalável. Bartolomeu, o homem puro de coração, o discípulo que Jesus chamou de verdadeiro israelita, percorreu terras distantes, enfrentou culturas hostis e morreu da forma mais cruel que o mundo antigo poderia conceber. Mas sua voz não foi silenciada. Seu sangue regou a fé de milhares e seu testemunho ecoa até hoje. A morte não pôde apagar sua luz. Assim como ele permaneceu fiel até o fim, somos chamados a carregar a nossa cruz e seguir o Mestre. A jornada continua. E ainda veremos como outros discípulos entregaram sua vida pelo Evangelho. A cada passo, a cada história, uma chama nos recorda: Cristo vale tudo, Cristo é a vida eterna. O próximo capítulo desta saga nos levará a um homem que, de traidor, se tornou um exemplo de arrependimento e fé.